A paz do Senhor, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Aqui é o canal do presbítero Josué das Assembleias de Deus de Madureira, aqui do campo de Parnamirim, Natal, Rio Grande do Norte. Amém, queridos? Então, nós estamos aqui para falar dos benfeitos de Deus na nossa vida. E hoje nós vamos comentar sobre o livro de Jeremias, um livro maravilhoso, um livro que a gente tem muito que aprender com ele. Então eu queria deixar essa palavra de bênção, essa palavra de direção para a sua vida. Amém, queridos? Então nós vamos ler aqui no livro de Jeremias, já preparando o seu coração. Deus ele vai falar grandemente ao seu coração. Deus vai falar a sua alma, né, os seus pensamentos, o que Deus pensa de você. O que é que Deus pensa de você? Qual é o pensamento que você está tendo? Será que o inimigo está querendo bombardear a sua psicologia, sua mente, seu psicólogo? Então, queridos, nesta feita nós vamos falar sobre pensamento, amém? Então eu queria convidar a você a abrir a sua Bíblia comigo aqui no livro de Jeremias, capítulo de número 29. Foi essa palavra que Deus tomou de assalto meu coração e assim eu quero transmitir e junto nós vamos aprender com o Senhor. Capítulo de número 29 de Jeremias, versículo de número 11, para nós meditarmos um pouco da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os vossos pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vós dar o fim que esperais. Que palavra é essa? Que palavra maravilhosa, querido. Deus ele tem nos ordenado através do profeta Jeremias. Sabemos que o profeta Jeremias, ele passara há muito tempo, 20 a 25 anos, trabalhando ou estudando para ser sacerdote. Mas Deus chama Jeremias no tempo mais tenebroso de Israel para poder ele profetizar. E nós conhecemos essa passagem de Jeremias desde o seu primeiro capítulo até o versículo de número 29 que nós estamos aqui. Mas depois em outros vídeos eu quero pregar sobre Jeremias, capítulo 1 em diante. Eu só estou pregando o capítulo 29 porque Deus colocou em meu coração. E o que é que Deus ele quer falar conosco através desta palavra? Deus, na verdade, ele quer destruir todos os pensamentos ao contrário da nossa vida. Nós vamos quebrar toda palavra de negatividade na nossa vida, pensamento que vem para destruir nossos sonhos, ataque psicológico do diabo. Nós vamos quebrar sobre a poderosa palavra do Senhor. E o que nós vimos aqui é Deus ele falando para o profeta Jeremias, dizendo uma coisa interessante. Eu queria bem frisar esta palavra para o teu coração. O Senhor diz assim: o que é que o Senhor diz? Porque eu bem sei dos seus pensamentos, ou dos vossos pensamentos que penso de vós, que tenham pensamento de paz e não pensamento de mal. Querido, o que Deus está falando nesta manhã, através desse vídeo, eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas esse vídeo é poderoso para a sua vida. O que Deus está falando assim, que Ele sabe dos vossos pensamentos que pensa de vós. Deus, Ele conhece o interior, o íntimo da sua alma. Deus, Ele sabe por onde você está passando e o que você está pensando. Como o salmista Davi disse: Senhor, muito antes que eu falasse, Tu já sabia o que eu ia falar. E Deus está mandando lhe dizer que este pensamento não pode invadir o seu coração, um pensamento de tristeza, um pensamento de derrota, um pensamento pequeno, um pensamento pobre. Você não pode deixar que o inimigo entre na sua mente e coloque um pensamento de derrota. O que Deus manda lhe dizer nesta manhã é que você tenha um pensamento de paz, não um pensamento de guerra. O que Deus está falando dentro da sua palavra é que mesmo que você esteja em uma guerra, mas que você tenha paz, você tenha direção, porque quando você perde a direção, você totalmente já está perdendo a guerra. E quando nós estamos falando
nessa linha de pensamento, nós vimos em outros versículos Deus repreender através dos nossos pensamentos, que nós possamos ter um pensamento de vitória. Como vê no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e o 2, diz que nós possamos ter um pensamento lá no alto, que o nosso pensamento não esteja na terra, querido, que o nosso pensamento esteja no alto, esteja no céu, esteja com Cristo. Nós precisamos ter o pensamento poderoso, pensamento de vitória. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 16, Paulo nos adverte para que nós tenhamos o pensamento de Cristo. E o que é o pensamento de Cristo? É um pensamento de vitória, é um pensamento que nós temos que ter para vencer, não um pensamento de derrota. A Bíblia também vai dizer que no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 9 e 10, diz que o nosso pensamento é muito pequeno. Deus disse: os teus pensamentos são pequenos. Nem tudo que nós pensamos, querido, é aquilo que Deus aprova. Diz a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 9, 10 e diante, diz: assim como o céu é mais alto do que a terra, os pensamentos de Deus é muito mais alto do que os nossos pensamentos. O que Deus está falando aqui, querido, é que nós temos um pensamento muito fraco. O que nós temos que fazer é ter um pensamento de vitória, é um pensamento de vencermos, de sermos vencedor, embora a situação não seja muito favorável. Mas foi o que Abacuque, ele teve um pensamento, capítulo 3, versículo 17 e 18, Abacuque, ele tem um pensamento que ele se expressa na verdade, é um louvor ao Senhor, mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vinde, que o produto da oliveira minta, que nos campos, não tenha mantimento e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, mas todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque quer dizer, mesmo que vocês tenham um pensamento pequeno, um pensamento que nós não vamos vencer, um pensamento fraco, eu acredito no melhor de Deus na minha vida. Então, nesta manhã, assim diz o Senhor: não tenha um pensamento de derrota, não tenha um pensamento fraco, não tenha um pensamento de perdedor, não tenha um pensamento mau, mas tenha um pensamento de vitória. Pense que Deus está contigo todas as horas, até a consumação do século, querido. Então, nesta manhã, presbítero Josué, que é a minha pessoa que está agora sendo usado para a tua vida, Deus vai acabar com esse pensamento pequeno, com essa depressão na sua vida, porque o pensamento mau traz depressão, traz tristeza, traz frustramento para a nossa vida. Nós ficamos abatidos, como diz o Salmo 42, o 5, porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus. Então este vídeo é para você que está sendo encurralado, bombardeado, pelo pensamento, pelos ataques psicológicos na sua vida. Deus, ele manda lhe dizer que ele sabe dos seus pensamentos, que pensa de vós. Tenha um pensamento de vitória, querido. Não pense que você vai perder, porque você é muito mais do que vencedor. Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz que nós possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. E aquele que está esperando no Senhor, ele nunca irá por falta de força. Isaías capítulo 40, do versículo 31, vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor. Diz o texto lá em Isaías 40, 31, aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Deus há de te renovar. Você não vai cair por falta de força, mas eu tenho um recado de Deus para você nesta manhã. Não dê ouvido à palavra de derrota na sua vida. Não dê ouvido à palavra de negatividade na sua vida. Não dê ouvido à palavra de maldição na sua vida. Se alguém disser que você não vai conseguir, você faça como Josué e Calebe. Todo mundo teve um pensamento pequeno, pensamento de derrota. A Bíblia vai dizer que no livro de Números, capítulo 13, nós estamos na linha de pensamento, pessoas que só querem pensar ao contrário de você, pessoas que dizem que você não vai vencer ou nós não vamos vencer. Eu lembro que Moisés mandara alguns da sua tribo, chefe da sua tribo, espiar a terra
que manda leite e mel. E todos eles foram olhar a terra boa, a terra que manda leite e mel, o fruto era grande. Porém, alguém começou a dizer que nós não vamos conseguir. A maioria estava com um pensamento fraco, um pensamento de derrota, um pensamento que não estava no pensamento de Deus, e dizendo que a terra é boa, mas nós não conseguimos. Veja, olha para eles são gigantes, nós somos pequenos, eles são como um gafanhoto. Mas Josué e Caleb, dois que têm um pensamento de vitória, pensamento que não deixou se abater em meio ao que os olhos estavam vendo, mas ele acreditava, ele disse: o Deus que prometeu é o Deus que vai nos dar essa terra. E voltando, trouxeram um relatório totalmente diferente do que Moisés queria escutar. Mas Josué e Caleb, eles continuaram com o pensamento de paz, o pensamento de vitória. Então esta manhã é manhã de mudar os pensamentos, é manhã de ter um pensamento de vitória. Então nesta manhã, que Deus vos abençoe, que a graça do Senhor caia sobre a sua vida. O Senhor, Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus de misericórdia na sua vida. Não deixe que o inimigo ele tente totalmente tirar os pensamentos de Deus da sua vida. Há um projeto maior na sua vida do que um pensamento de alguém dizendo que você não vai vencer. Marcos capítulo 10, do verso 46, muito estava gritando, repreendendo aquele cego, dizendo: Deus não é contigo, ou cala-te, que o mestre não acomoda mais, o mestre não vai te escutar. Então era uma grande multidão de oposição contra aquele homem. Porém ele não deu ouvido à voz do opressor, ele não deu ouvido à voz de derrota, ele não deu ouvido à voz do desânimo. Quem sabe nesta manhã você está ouvindo vozes de pessoas, multidões, dizendo que você não vai vencer. Mas eu vim aqui como servo do Senhor e dizer a você que você irá vencer esta batalha, que seja na vida espiritual, que seja na vida sentimental, que seja na vida, na área da saúde ou na área, aleluia, familiar. Deus, Ele vai te ajudar a vencer esta guerra. Porém, tenha um pensamento de vitória. Pense como pensou Abacuque. Mesmo que ninguém estava vendo nada, Abacuque disse: mesmo que a figueira não floresça, querido. Sabe qual é o segredo da vitória? É acreditar em nós mesmos. Nós é que temos que vencer a primeira barreira. Não deixe que o inimigo ele tente enganar o teu pensamento. Assim como Paulo, capítulo de número 11 de 1 Coríntios, versículo 3 em diante, Paulo ele disse: eu temo assim como a serpente enganou a Eva. Enganou a Eva. Paulo disse: eu temo, para que o inimigo não faça a mesma coisa com vocês. Não mude os vossos pensamentos do evangelho, do simples evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu dever aqui é alertar você para que você não dê ouvido à voz do opressor. Não dê ouvido à voz do engano, da mentira. Livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, vai dizer que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvido ao espírito enganador e à doutrina de demônio. E Deus manda lhe dizer que não dê ouvido a palavras de negatividade, de derrota, de maldição na sua vida. Você é muito mais do que vencedor. Eu quero agradecer a Deus por esse momento que nós estamos na presença do Senhor, louvando a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, querido, é a mensagem de Deus nesta manhã para você. E que Deus Ele tenha misericórdia de nós, que nós possamos acreditar no projeto de Deus em nossa vida, nos sonhos de Deus na nossa vida, porque Deus conhece o nosso pensamento. Que nós possamos ter o pensamento desse Jeremias. Diz a ele que eu conheço os vossos pensamentos, que penso de vós. O que é que Deus pensa de mim e de você, querido? É que nós tivemos pensamento de paz e não de guerra. Em tudo que nós temos a paz, é a melhor coisa do mundo. Ter paz com Cristo. Mesmo sarado de uma enfermidade, nós precisamos ter paz.
Nós vimos quando Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue. E ele disse que me tocou. E a mulher se negou por algum momento e disse: mestre, foi eu que te toquei. Conjecturando assim a palavra. E Jesus olhou para ela e disse uma coisa interessante, é o que nós estamos pregando: paz. Disse: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, querido. Jesus só não queria curar. Jesus queria trazer paz àquela mulher. Quem sabe aquela mulher estava angustiada. Quem sabe aquela mulher já estava, desenganada, como diz a palavra. Tinha gastado todos os seus dinheiros. Além dela estar doente, ela estava atormentada. E Jesus disse: está curada e vai em paz. Jesus precisava liberar uma paz para aquela mulher, porque só a doença da carne não ia estar bem naquela mulher. Aquela mulher precisava de paz. Quem sabe você não está com a doença na carne, quem sabe você está precisando de paz, de refrigério, de entender que Deus está contigo. Não há nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida, nos seus pensamentos. Se você colocar o seu pensamento em Cristo, você terá um pensamento de paz e não de guerra. Então esta manhã, esta palavra que eu deixo para você, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus esteja em tua vida, em sua família, no seu trabalho, em meio aos seus parentes e amigos. Que a tua paz se envolva quem estiver perto de você. Que a paz é contagiante. Quando você tem paz, você é uma pessoa pacificador. Você leva paz, você não leva contenda. A Bíblia vai dizer que nosso Deus não é Deus de contenda, não, querido. Deus não é Deus de contenda. Deus é Deus de paz. Deus de tranquilidade. Salmo 23, no verso, 3 ou 4, diz que ele leva a gente por águas tranquilas. E faz deitar em vez de pasto e dizer: descanse, tenha paz. O Senhor está contigo todas as horas. Não esqueça disso. Não deixe que o inimigo ele entre e mude esses pensamentos de paz da sua vida. Então, querido, que a graça do Senhor caia sobre a sua vida nesta manhã. Vamos falar com Deus, vamos orar. Agradecemos a Deus por este momento maravilhoso que nós estamos se deleitando diante da palavra do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Deus, por cada pessoa que vai ouvir este vídeo, essas pessoas, Senhor, que vão ser abençoadas por esta palavra. Deus, eu te apresento a cada família, Senhor, cada um com seus problemas, cada um, Senhor, com as suas aflições, cada um com as suas preocupações, Senhor. Mas eu te peço, Espírito Santo, vai, Senhor, aonde eu não posso ir. Quebra todo o arco, Senhor, do forte, porque tu és tremendo, Senhor. Tu és o Deus que está em todos os lugares. Senhor, entra na vida dessa pessoa, muda, Senhor, os seus pensamentos. Tira aí, Senhor, esses pensamentos fracos. Destrói todo agora, Senhor, todos os pensamentos do diabo, ataque psicológico na vida, Senhor, das pessoas, meu Pai. Então, neste momento, eu quero te agradecer. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, querido? Que Deus os abençoe e que a graça do Senhor esteja convosco. Amém?